estarmos reunidos aqui nesta noite, louvando a Deus, orando, reconhecendo a nossa dependência do Senhor e recebendo irmãos queridos, como o nosso preletor, nosso colega pastor reverendo Cleverson. Por favor, reverendo Marli, venha com o reverendo aqui à frente, acho que vai atrapalhar a sua imagem. Agora que eu percebi, o reverendo Cleverson, sua esposa Marli. O reverendo Cleverson é o capelão do nosso seminário presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller, e também pastor da igreja presbiteriana região sul, aqui no bairro São Bento, ali é São Bento, Santa Lúcia, na junção quase ali de São Bento e Santa Lúcia. Nós agradecemos então, reverendo, a presença do Senhor mais uma vez, sempre atendendo o nosso convite com tanta gentileza e presteza, diligência, e nós agradecemos, reverendo, reconhecemos esse momento importante que o Senhor retira da agenda das atividades domésticas lá e também da igreja local, para vir aqui nos atender. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a palavra que oferecemos agora, também recebendo o favor do reverendo de Dona Marli. Senhor, graças te damos pela alegria de estarmos reunidos nesta noite, aqui neste lugar, separado, ó Deus, para o exercício espiritual, e nós te louvamos pela presença do teu servo, reverendo Cleverson, bondosamente atende o nosso convite para falar aos nossos corações, trazendo-nos a tua santa e bendita palavra. Reconhecemos, ó Deus, que para entendermos a profundidade da tua palavra, nós precisamos da iluminação do teu Espírito, que age por meio desta palavra. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, como casais, como famílias e como igreja do Senhor. Abençoe o teu servo, e ao abrir a sua boca, ele possa, ó Deus, trazer ensinamentos preciosos para nós, palavras do Senhor. E também intercedemos pela sua vida ministerial, tanto no seminário quanto na igreja onde pastoreia, e também em favor de sua esposa, Dona Marli, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Aquiete o nosso coração, fala-nos, ó Deus, agora, e que ao final deste encontro, mais do que um congraçamento, saiamos deste lugar com a certeza de que fomos visitados por Ti e transformados pela ação gentil, miraculosa do Teu Espírito, falando por meio da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui numa outra oportunidade, falando também aos casais, faz um tempo, mas fico sempre grato ao Senhor pela oportunidade que Ele nos vai concedendo, né, de compartilhar a palavra dEle com muitos irmãos, os irmãos que nós vamos conhecendo pelo caminho que o Senhor vai nos dando. Muito obrigado. E nessa noite nós pedimos a Deus que Ele de fato fale aos nossos corações, ajude-nos a entender a proposta da palavra dEle, porque é de lá que nós queremos de fato extrair todos os princípios, né, que norteiam a vida familiar, que nos guiam aí em cada etapa, em cada fase do nosso relacionamento. Eu tenho aprendido, né, pela experiência, obviamente, do casamento e também do pastoral, que não é muito complicado nós vivermos atritos, né, dentro do relacionamento, às vezes até mesmo bem antes do casamento. Eu lembro dos meus pais contando para mim que por muito pouco o casamento não saiu. Meu pai, pouco tempo antes do casamento, ele disse assim para minha mãe: olha, eu só me caso se o reverendo Ivan Rossi, se ele fizer o nosso casamento. E minha mãe disse: pois bem, eu só me caso se o reverendo Denoel Heller fizer o nosso casamento. Então eles começaram assim essa conversa, até que tiveram que parar em frente ao reverendo Denoel, e a minha mãe disse assim: reverendo, eu só me caso se for com o senhor. Ele disse assim: impossível. Por quê? Porque eu não sou casado. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas eles entraram num acordo depois de algum tempo de oração,
e o reverendo Ivan e o reverendo Daniel fizeram o casamento dos meus pais. Os dois juntos estavam celebrando o casamento deles ali. Depois a gente vai observando ao longo da caminhada, né, que realmente nós precisamos da graça do Senhor, porque quando falamos em casamento, nós estamos pensando na união de duas pessoas, né, que vêm para esse relacionamento, né, com as suas experiências, que vêm para o seu relacionamento, né, às vezes com uma visão de mundo completamente diferente, né, e que agora precisam se ajustar, especialmente porque vão passar, pelo menos em princípio, né, o resto das suas vidas juntos. E eu creio que nós só podemos encontrar, de fato, um ponto de contato quando o elo mais forte dessa relação se torna o Senhor. Se não for o Senhor o elo mais forte, é óbvio que nós não conseguiremos superar as dificuldades, né? Por isso que a Escritura Sagrada sempre nos remete ao Senhor das nossas vidas, para que Ele seja o elo mais importante na família, especialmente no relacionamento conjugal. Então eu quero chamar sua atenção para um texto muito conhecido da Escritura Sagrada, que está registrado na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele pode parecer, numa primeira leitura, que ele se dirige especificamente aos maridos, mas eu quero depois mostrar aos irmãos aqui que é possível ampliar a aplicação do versículo que nós vamos ler nesse momento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler, depois orar e aí meditar um pouco na passagem da Escritura Sagrada. Diz assim a palavra do nosso Deus: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Pai, nós queremos, nesse momento, quando a Tua palavra se abre para nós, suplicar a Ti, pela ação iluminadora do Teu Espírito Santo, que tem o poder de conduzir as nossas mentes e os nossos corações até a Tua santa presença. Ajuda-nos, ó Pai, para que, somente pela palavra, nós reflitamos, ó Pai, naqueles aspectos constituintes de um relacionamento saudável e que glorificam o Teu santo nome, que também alegra o nosso coração. Nós entregamos ao Senhor esse momento tão precioso e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é segredo para ninguém que há muitos relacionamentos adoecidos, não é? E nós sabemos disso simplesmente pelo fato de assistirmos, por exemplo, um noticiário na TV, né? Ou lermos uma nota na internet, alguma coisa dessa natureza, né? Recentemente, eu vi aqui mesmo, na região da Grande Belo Horizonte, né, um caso assustador que parece, na verdade, repetir-se, né, semanalmente ou quase que diariamente nos noticiários, né? Um marido não conformado com o término do relacionamento, parece-me que foi em Itabira, alguma coisa assim, né, procurando a sua companheira depois que ela sai do horário de trabalho e esfaqueando violentamente. Alguns devem ter recebido ou visto essa notícia sendo veiculada pela mídia aí, né? Isso que aconteceu ali em Itabira, na verdade, acontece muito perto de nós. Agora mesmo em Belo Horizonte tivemos um caso assim parecido e vamos observando, né, na medida em que vamos ouvindo e lendo essas notícias, que de fato há muitos relacionamentos conjugais que estão adoecidos, né? E alguns destes, né, que vêm padecendo aí de diversos males nos seus relacionamentos são cristãos. Às vezes frequentam igrejas, às vezes participam de determinados grupos de apoio mútuo, né? Mas ainda assim não vem conseguindo superar algumas das suas dificuldades. E quando eu percebo esse quadro que vai se agigantando diante de nós, eu entendo que é cada vez mais urgente, irmãos, que nós nos debrucemos sobre a palavra de Deus, a fim de buscar ali os princípios que vão nortear o nosso relacionamento. E essa é uma busca constante, não é uma busca esporádica, que acontece apenas uma vez, quando nós nos preparamos, por exemplo, num curso de noivos, ou quando nós fazemos um encontro, né, para refletir sobre isso, eventualmente. Não, essa é uma busca que deve acontecer diariamente, afinal de contas, né, a palavra ela precisa ser internalizada, e eu não conheço outra forma de internalizar a palavra, senão saturando a nossa mente e o nosso coração com ela.
E esse é um exercício, portanto, diário, né? Quando nós oramos, por exemplo, todas as noites, ao lado do cônjuge, pelo relacionamento, pela família, os filhos, quando nós também lemos a palavra de maneira privada, ou nas nossas devoções pessoais, enfim, a todo instante, o que nós estamos buscando, até mesmo por causa dos efeitos do pecado sobre as nossas vidas, é internalizar cada um destes princípios para que eles venham de fato nortear o nosso relacionamento conjugal. E o texto que nós temos diante de nós, e você tem aí a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 3, é um texto bastante interessante por isso, porque embora de maneira direta ele fale aos maridos especificamente, eu creio que há aspectos que são registrados aqui que têm naturalmente uma aplicação mais ampla. Aliás, quando eu penso, por exemplo, em interpretação bíblica, eu sempre gosto de lembrar que as Escrituras Sagradas elas são uma fonte inesgotável, né? E ao ser percebida como uma fonte inesgotável, é muito importante que você entenda que nós temos uma verdade objetivamente sendo comunicada dentro de um texto, mas ao lado desta verdade, ou circundando essa verdade, existem princípios que têm uma aplicação mais ampla. Então ele fala a maridos, mas quando nós entendemos os princípios que vão subsidiar essa palavra objetivamente dirigida aos maridos, quando nós visualizamos esses princípios, nós então aprendemos que eles têm uma aplicação mais ampla, e eles aí acabam comportando também as esposas, acabam de alguma forma ajudando-nos a entender qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Embora o meu limite nessa noite seja exatamente perceber esses princípios aplicados à vida do marido e da esposa, esses princípios que estão presentes aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 3. Quando o apóstolo escreveu essa passagem especificamente, ou essa epístola especificamente, a igreja vinha vivendo um novo momento, que ensejava exatamente essa orientação. Os irmãos sabem que desde a descida do Espírito Santo, a igreja experimentou um crescimento extraordinário, fruto da presença do Espírito Santo que havia sido derramado sobre toda a carne. E lendo Atos, nós realmente ficamos impressionados com a dimensão desse crescimento, porque eles eram inicialmente uma assembleia de 120 pessoas, mas tendo descido o Espírito Santo sobre a vida da igreja, eles numa pregação se tornaram uma assembleia de mais de 3.000. E depois, não muito tempo depois, já que Atos compreende os 30 primeiros anos da história da igreja primitiva, eles já eram 5.000, e assim foram se desenvolvendo, e assim foram crescendo de uma maneira exponencial, Mas o que chama a nossa atenção é que na medida em que a igreja vai crescendo, ela vai recebendo as pessoas como elas estão. Isso me faz lembrar até um hino que nós cantamos muito nas nossas igrejas, que diz assim: eu venho como estou, assim, venho como estou. E muita gente vinha para a comunidade exatamente da maneira como se encontravam. E eles eram tratados pelo Evangelho, eles eram tratados pela graça de Deus. Havia mulheres, por exemplo, que eram convertidas ao Evangelho, mas por causa da constituição da sociedade naquela época, obviamente os maridos não iriam, num primeiro momento, acompanhá-las. E elas faziam parte agora de uma comunidade, mas tinham uma família, e precisavam conviver agora com as questões, com as tensões que essa nova posição de fé daquelas mulheres promoveria dentro do relacionamento. Então, imagina só o apóstolo Pedro escrevendo aquelas mulheres, e a sessão anterior dizendo: olha, de repente vocês precisam testemunhar o Evangelho, de repente vocês precisam mostrar o Evangelho para, quem sabe, sem palavra alguma, conquistar estes maridos ou conquistar o esposo, para que ele também possa obedecer a mesma fé que você agora adota, que você agora recebe. Então essa é a preocupação primeira que o apóstolo Pedro tem, dar para essas mulheres, dentro de uma nova cosmovisão, a oportunidade de abençoar o seu lar, de abençoar a sua família e especialmente, no primeiro momento, o seu relacionamento conjugal. Mas é óbvio que as tensões que estavam de alguma forma ali em perspectiva na mente do apóstolo Pedro, elas não acontecem exclusivamente com aqueles que vivem essa situação, o meu marido não é crente, ou a minha esposa não é crente. Essas tensões, em algum momento, elas aparecem em qualquer família. Essas tensões aparecem em qualquer relacionamento. E por causa disso é que eu acredito que os princípios, eles são de natureza geral. Eles abençoaram a vida daquelas pessoas lá, que receberam a primeira informação, que receberam a primeira palavra, e
que abençoam a nossa vida hoje aqui também, né? Essa é a maravilha, por exemplo, de poder perceber, no meio desse ensino objetivo, né, os princípios que estão circundando aquela passagem. Há aqui coisas que dizem respeito a nós também. A palavra não é viva, a palavra não é eficaz, então ela fala a eles, mas fala a nós também, ela fala a nós também. E nesse caso especificamente, enquanto eu me preparava para falar aos irmãos, eu fiquei particularmente aqui envolvido por 3 expressões que aparecem dentro do versículo 7, as quais eu quero usar aqui para destacar os princípios que eu já disse para os irmãos que estão presentes no texto. Primeira expressão, eu vou me referir à maneira como elas estão no texto que nós temos em mãos, é a vida comum no lar. A vida comum no lar. Essa é uma expressão bastante interessante dentro do versículo 7. Depois, quando ele fala aí que nós somos co-herdeiros, né, ele lá no meio do versículo 7, ele diz que é para os maridos terem consideração para com a sua mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque eles são juntamente herdeiros da mesma graça e vida. Essa é uma outra expressão, herdeiros da mesma graça e vida. E uma outra que realmente me chamou a atenção, então a primeira, vida comum no lar, herdeiros da mesma graça e vida, e a terceira que me chamou a atenção está no final do versículo 7, quando ele diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Eu achei essa frase também bastante forte no texto aqui do apóstolo Pedro, né? Como assim interromper as nossas orações? Enfim, eu creio que estas 3 frases que eu mencionei agora para os meus irmãos, elas apresentam os 3 princípios que eu vou chamar aqui de aspectos constituintes de uma vida conjugal saudável. Eu não gosto muito dessas receitas prontas, não gostaria que os irmãos me ouvissem nessa perspectiva não, dizendo, olha, é só aplicar isso aqui, é uma receitinha de 3 pontos, né, e você vai viver uma vida conjugal feliz. Mas como os princípios eles são de natureza muito ampla, os irmãos entendem também, obviamente, com essa licença que eu faço uso dessa expressão, que a gente vai aplicando isso no dia a dia e fazendo ajustes. Relacionamento conjugal é assim, né? Às vezes nós vamos até experimentando as coisas, né? Se eu fizer isso, o que acontece? Se eu agir dessa maneira, como ela reage? Da mesma maneira que nós vamos experimentando, né, os limites que a gente tem dentro de um relacionamento, os princípios também têm que ser aplicados assim, né, dentro da nossa própria situação, dentro do nosso próprio contexto, pedindo a Deus sabedoria para que nós saibamos aplicá-los, né, e colher os frutos que eles, sem sombra de dúvidas, trazem sobre a vida de cada um de nós. Mas vamos observar a primeira frase que aparece aí no texto, né, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Curioso, porque no texto grego não aparece a expressão exatamente dessa maneira, a vida comum do lar. Aparece simplesmente a expressão vivei com elas, ou vivei a vida do lar, né? E a palavra viver que aparece aí é uma palavra, na verdade, composta. E ela é composta de 2 palavrinhas, uma preposição e depois o verbo, que dão uma ideia muito curiosa sobre o que o apóstolo Paulo está pensando, né? A palavra viver em grego aqui, ela tem a ideia de viver juntos, é uma partículazinha, sim, que significa juntos, e depois ele usa uma outra palavrinha, né, para habitar, né? Então a ideia, somando esse verbo habitar com a preposição juntos, a ideia simples que o apóstolo Pedro quer que nós entendamos aqui é que maridos e mulher deveriam habitar juntamente. Só que não é simplesmente habitar no mesmo ambiente, não é simplesmente habitar juntamente. Essa ideia de habitação aqui conjunta, ela vem ao lado também de outros conceitos que são muito importantes, que estão de alguma forma subsidiando essa junção dessas duas palavras. E esse conceito é, primeiro, parceria; segundo, associação; terceiro, cooperação mútua. Eu acho isso muito interessante, né? Eu creio, inclusive, que é exatamente essa ideia de parceria, de associação, de cooperação mútua, que ensejou essa tradução que nós temos aqui, que eu poderia até chamar de uma tradução interpretativa, né? Como se eles estivessem dizendo o seguinte: viver a vida comum do lar é participar de todas as coisas próprias da vida conjugal e que estão de alguma forma, né, presentes no dia a dia. Essa é a ideia do apóstolo Pedro. E eu fiquei pensando, puxa vida, é uma boa palavra para começar a falar sobre relacionamento saudável, né? Porque as grandes tensões que nós vivemos dentro dos relacionamentos conjugais,
elas partem de coisas muito simples. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas elas partem de coisas muito simples. É claro que eu acredito que o apóstolo Pedro aqui não tinha exatamente as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Mas eu vejo muitos casais brigando, sabe por quê? Por causa de uma toalha molhada sobre a cama. Por causa de um creme dental que alguém aperta insistentemente no meio, né, e fica completamente descaracterizado lá em cima da bancada. Começa por aí, né? Por causa de um prato, de repente, que foi mal lavado, né? Ou que não foi lavado, esquecido em algum ambiente dentro da casa, desaparecido até. São essas coisas pequenas, né, que quando nós ouvimos parecem assim extremamente, perdão pela palavra, bobas, né, que vão de alguma forma, né, tensionando os relacionamentos. E o apóstolo Pedro, de alguma forma, pensa nisso, quando ele fala sobre vida comum no lar. Obviamente não com esses exemplos que eu citei, né? Mas ou falando sobre as coisas que vão, de alguma maneira, né, fazendo parte do dia a dia, do dia a dia do casal. Coisas que vão fazendo parte do dia a dia do casal. E é curioso sobre essa questão aqui de parceria, né? Quando nós falamos sobre viver a vida comum no lar e as coisas que fazem parte do dia a dia do casal. Curioso a gente pensar, por exemplo, que fundamentalmente Deus, quando criou o homem e a mulher, ou quando planejou o casamento, pensou que eles, e idealizou isso obviamente, pudessem viver cooperando com aquilo que cada um particularmente tem. E é interessante nós observarmos, por exemplo, quando lemos Gênesis, né, no texto que trata sobre a criação do homem, nós observarmos, por exemplo, que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o que é a imagem e semelhança de Deus? Né? Eu fico pensando, por exemplo, na incapacidade que o ser humano tem de encerrar em si mesmo, né, toda essa imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não conseguimos isoladamente refleti-la por inteiro. Então o que Deus fez? Ele deu ao homem, particularmente, a capacidade de refletir determinados aspectos da sua imagem. Ele deu à mulher a capacidade de refletir outros aspectos da sua imagem. E de repente, numa outra abordagem, um outro dia, os irmãos podem estudar sobre isso. É muito interessante a gente observar, por exemplo, os diferentes aspectos refletidos pelo homem e pela mulher. Quando nós percebemos que ambos refletem a imagem de Deus, mas sob aspectos diferentes, nós começamos a entender então que o reflexo da essência divina dentro do lar depende dessa inter-relação do marido e da mulher. Eu reflito com aqueles aspectos que caracterizam a minha posição como marido, e a minha esposa reflete com aqueles aspectos que caracterizam a sua posição como esposa. E na medida em que nós nos unimos, esse reflexo se torna mais nítido. É claro que o reflexo é sempre um reflexo. Ele nunca é perfeito como uma imagem que ele projeta. Mas é importante nós observarmos que dentro dessa perspectiva, nas coisas comuns do lar, refletindo cada um especificamente a imagem de Deus, refletindo cada um especificamente a sua parte dentro do relacionamento, a vida começa a experimentar mudanças que eu acredito que são bastante significativas, irmãos. Muito significativas, né? Embora a palavra comum ela não apareça como eu disse aqui no texto, irmãos, eu creio que quando nós observamos, por exemplo, detalhes, né, que fazem parte do dia a dia, mas que exigem uma participação conjunta do casal, quando nós os observamos e os cumprimos, seguramente nós tornamos o lar um lugar agradável, abençoado e não simplesmente suportável. É exatamente isso que muita gente tem vivido. Eles apenas suportam, eles apenas aguentam, por uma série de razões, continuarem vivendo juntos. Só que Deus não nos chamou para isso. A vida comum do lar, ela ensina, por exemplo, que nessa relação, nessa sociedade, nessa parceria,
não é, que nos leva, por exemplo, a viver e a fazer as coisas do dia a dia, na perspectiva do reflexo dessa imagem divina, quando nós percebemos isso, ela se torna realmente uma grande bênção para nós. De tal maneira que nós seguimos pensando que não há sociedade, irmãos, mais prazerosa para nós vivermos do que o casamento e a família. Não há. Eu às vezes fico pensando até sobre isso, né? E claro que com um certo cuidado, né? Porque nós podemos ultrapassar o limite da escritura, né? Mas de vez em quando a minha esposa e eu, a gente conversa, por exemplo, sobre o céu, né? Então, será que lá no céu a gente vai viver junto, né? Uma vez conversando com um amigo meu, eu disse assim, não é possível, porque lá é para sempre, né? Será que vai ter que ser assim? Eu queria mais me concentrar naquela parte que diz assim, até que a morte nos separe, né? Mas, veja, eu disse agora há pouco que a gente tem alguns limites que a gente não pode ultrapassar. Mas antes de nós conhecermos a igreja, qual foi a primeira sociedade que Deus nos apresentou? Família. E, especificamente, o casamento. O casamento. Toda a história da redenção, ela sempre se desenvolveu dentro da família. Quando, por exemplo, Deus chamou Abraão, e a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança para nós muito importante, porque nós somos envolvidos nela. Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu às vezes fico pensando, será que nós podemos dizer que o propósito de Deus para a família vai se encerrar exatamente nesta vida? Bom, eu paro aqui e deixo eu ver o Edson continuar essa questão. Fico pensando nisso, né? De repente Deus pode ter mais coisas, né? Eu não sei, irmãos. Mas que sem sombra de dúvidas a família ocupa um papel importante, né, na história da própria igreja, isso sem o menor problema eu posso dizer. Por isso é que eu fico pensando, olha, nós precisamos investir mais no relacionamento, por exemplo, tratando destas coisas simples, tratando destas coisas que parecem menos importantes. Eu me referi agora há pouco à toalha, creme dental, coisas dessa natureza, mas enfim, quando nós imaginamos que a menor participação ela pode ter reflexos assim gigantescos, nós começamos a considerar um pouquinho mais de atenção, né, o outro, as suas necessidades, né, e a própria vida que nós vivemos dentro do lar. Então essa é a primeira palavra que eu separo para os meus irmãos aqui nessa noite, né? Vivei a vida comum do lar. Preste atenção nestas coisas simples, preste atenção nestas coisas aparentemente menos importantes, preste atenção nos detalhes, né? Para nós que somos homens, essa é uma palavra desafiadora, mas preste atenção nos detalhes, né? Preste atenção nessas coisas e coopere efetivamente para que o seu relacionamento seja uma bênção. Mas nós temos aí a segunda expressão que eu separei para os meus irmãos, entrando aí pelo versículo 7. Depois que ele disse, nós devemos viver a vida comum do lar com discernimento ou com sabedoria, ele segue dizendo o seguinte: tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. É um texto que alguém poderia dizer assim: olha, Pedro, isso está descontextualizado, né? Chamar a mulher de parte mais frágil não é um discurso politicamente correto, né? Alguém poderia argumentar dessa maneira, né? Mas é importante, né, para não sermos aqui anacrônicos, lembrar quando foi que Pedro escreveu, e não simplesmente quando foi que Pedro escreveu, né? Mas pensar principalmente naquilo que ele de fato tinha em perspectiva, né? A expressão que aparece aqui, pensar na sua mulher como parte mais frágil, poderia ser traduzida também literalmente como o vaso mais frágil. O vaso mais frágil. E aí o apóstolo está pensando mais especificamente na força física. Na força física. Ou seja, do ponto de vista biológico, e acredito que cada um de nós aqui não tem nenhuma dificuldade em analisá-lo por essa perspectiva, né? Do ponto de vista biológico, é óbvio que os homens têm mais força física. É óbvio que os homens têm mais força física. Então, ele está pensando nisso, num primeiro momento. Mas logo na sequência, é o aspecto que eu acho mais importante, né? Já que você
tem mais força, já que você tem condição, por exemplo, de inclusive coordenar ou dirigir esse relacionamento, ele vem dizendo então na próxima frase: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Da mesma graça de vida. Irmãos, olha só que coisa interessante aqui. Bom, primeiro, o apóstolo Pedro, ele disse que é preciso que os maridos tenham consideração com a mulher como parte mais frágil, não é? Eu sempre que observo isso aqui, eu fico lembrando, né, de algumas coisas que aconteciam quando eu era criança. Até dia desse eu comentei lá na igreja que eu ficava incomodado. Eu acredito, por exemplo, que nós tivemos uma contribuição bastante nociva, né, para uma geração, o pessoal que está aí hoje com 30, 40 anos, né, que veio do show da Xuxa, né? Eles não brincam com o pessoal, né? Porque a turma ficava aprendendo lá, agora menino contra menina, né? Eu ficava observando aquilo e ficava indignado. Eu disse para a igreja que a minha maior indignação não era por causa dessas questões que tentam de alguma forma fazer com que essas duas partes vivam se digladiando. Não é por isso não. É porque os meninos pediam às vezes, né? Que coisa, né? Como é que o menino vai perder, né? Mas, na verdade, eu percebia que aquele sistema, ele vinha tentando, na verdade, fazer com que duas pessoas diferentes fossem tratadas como iguais. Você conhece alguma coisa que seja mais violenta do que isso? Eu não conheço nada que seja mais violento do que isso. Fazer com que duas pessoas diferentes sejam tratadas iguais. Pessoas diferentes, elas têm que ser tratadas respeitando as suas diferenças, senão não é justo. E aquilo foi, na verdade, forjando a consciência de muita gente aí ao longo dos anos, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas não só aqui, no mundo inteiro, porque a gente sabe dos reflexos que isso vem alcançando. Aí Pedro olha e diz assim: olha, tenha consideração com a esposa, reconheça quem é você e quem ela é, e trate-a com dignidade. E a razão pela qual você deve tratá-la com dignidade, e aí que é um aspecto que eu acho bastante interessante, porque ele falou sobre fragilidade, mas é porque ele diz assim: porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Se alguém está achando que o apóstolo Pedro é um machista que gosta de dizer que os homens são mais fortes do que as mulheres, fica agora numa situação bastante complicada quando percebe que diante de Deus ele coloca homem e mulher no mesmo nível. Ele diz: vocês são co-herdeiros, vocês são herdeiros, a expressão que ele usa aqui é da mesma graça e vida. Ora, se eles fossem diferentes, eles não simplesmente diferentes, eles não poderiam herdar as mesmas coisas, eles teriam que herdar coisas diferentes. Mas eles são herdeiros da mesma graça, e eu acredito que a tradução mais correta para esse verso seria da mesma graça e vida, e não da mesma graça de vida, porque acredito que Pedro tem em perspectiva essas duas coisas, a graça e a vida. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: olha, o mesmo que é destinado ao marido é destinado à mulher. O mesmo que é destinado ao marido é destinado à mulher. Então, uma das razões de nós alimentarmos relacionamentos saudáveis é reconhecer que nós temos uma herança compartilhada, uma herança igual compartilhada. E aí eu fico pensando, será que eu já consegui perceber, por exemplo, isso no meu relacionamento pessoal? Quem é a minha esposa em Cristo Jesus? Qual a identidade dela em Cristo? Qual a minha identidade em Cristo? Eu já percebi que o mesmo plano de graça que foi dispensado a mim também foi dirigido a ela. Eu já percebi que a mesma vida, não é, que foi confiada a mim foi também confiada a ela. Ou seja, quando Deus distribuiu esses dotes celestiais, Ele olhou para ambos e deu para ambos exatamente a mesma coisa. Ou seja, como é que Deus vê o homem? Como é que Deus vê a mulher? Como recipientes iguais da mesma graça e da mesma vida. É claro que isso não significa que não devemos reconhecer quem é um e quem é outro. Por isso que Pedro começou dizendo: trate a mulher como a parte mais frágil, com dignidade, reconheça exatamente as suas especificidades, reconheça aquilo que ela é. Se bem que quando a gente fala sobre fragilidade, né, isso não tem nada a ver com masculinidade,
A gente sabe que no relacionamento ela pode muitas vezes alcançar a mulher e outras vezes alcançar também o homem. Portanto, para mim, o princípio aqui é que nós devemos aprender a respeitar o outro naquilo que ele se sente mais, naquele elemento que ele fragiliza mais. E eu não sei como é que os irmãos têm lido isso e visto isso, mas nós temos uma certa dificuldade, né, de entender a fragilidade do outro, especialmente quando nós nos sentimos fortes. De repente você tem, por exemplo, uma esposa que chora muito. Às vezes você olha para aquela situação dela e diz, não é possível. Está vendo uma propaganda de refrigerante. Está chorando aqui. E você não é sensível, por exemplo, à maneira como ela lida com as informações e acha aquilo, na verdade, né? Sei lá, nem sei como qualificar aquilo. É uma reação completamente infantil da parte dela. Às vezes nós, homens, temos outras preocupações que para as mulheres, por exemplo, não são muito razoáveis, né? E aí você está tão envolvido e tão preocupado, ela diz, mas não é possível, você só pensa nisso, né? Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo, né, em termos de princípio aqui, como eu disse para os irmãos, né, circundando essa verdade objetiva, é o seguinte: seja sensível à fragilidade do outro. Seja sensível à fragilidade do outro. O fato de você entender bem determinada situação, o fato de você reagir bem em determinada circunstância, não significa que o outro tem de reagir da mesma forma. Não significa que o outro tem de responder do mesmo jeito. E esse tratamento digno aqui, ele precisa acontecer porque somos todos recipientes da mesma graça divina. Ou seja, eu preciso ser um pouquinho mais compassivo, eu preciso compreender melhor antes de fazer qualquer tipo de juízo. Isso é um desafio. Porque imediatamente nós julgamos, só depois é que nós pensamos, só depois, quando a graça de Deus acontece, ela desce sobre nós, é que nós somos um pouquinho, digamos assim, mais flexíveis, né, na análise do sofrimento do outro. Mas pensa nisso. Reflita sobre essa questão, né? Como é que o outro tem sido tratado na sua fragilidade? O marido especificamente recebe uma palavra objetiva, mas pensando aqui na sua posição como mulher, na sua posição como marido, como é que você tem lidado com a fragilidade do outro? Porque ele é recipiente da mesma graça, ele é recipiente da mesma vida, e o fato dele ser habitado igualmente por Cristo requer de você, na verdade, um pouquinho mais de paciência, requer de você, na verdade, um pouquinho mais de consideração, né? E o casamento é esse aprendizado, né, contínuo, né, no qual nós vamos, na verdade, né, entendendo os limites do outro, entendendo a forma do outro, entendendo a maneira como ele processa e pensa as coisas, como ele sente as coisas, né, e aproximando-nos para de fato sermos bênção na vida uns dos outros, né, e não o contrário. Então essa é a segunda expressão, né? É a herança compartilhada, que ele chama aqui no texto, né, de sendo herdeiros da mesma graça e vida. Só que todo relacionamento a dois, ele nunca fica só nisso. Sempre há um elemento que extrapola. Eu não estou falando, obviamente, em relação extraconjugal, longe de mim, não é nem meu ponto. Mas sempre há um elemento que extrapola, né? E é exatamente dentro dessa perspectiva que vem a última expressão aí do texto, quando ele diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. É curioso esse texto aqui, porque eu sempre tenho entendido, né, que em determinados momentos de exercício espiritual, eles requerem, né, de alguma forma, uma paz, né? Não sei quantos aqui têm mais de um filho, né, na mesma idade, né? Mas eu acho muito engraçado quando tem dois filhos pequenos brigando, e aí os pais, esse é um castigo que eu já vi acontecer algumas vezes, o pai chega para os dois filhos, né, e fala assim: agora vocês vão ficar 5 minutos abraçados aqui, os dois. Aí a gente olha aquela cena, dá vontade de rir, mas não pode, né? Estão lá os dois abraçados, né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma camisa da amizade, era uma camiseta grandona. Ela vestia o braço de um, vestia o braço do outro, ficavam os dois abraçados com a mesma camiseta um tempo lá para refletir, né, naquilo que estava acontecendo, né? Eu achava aquilo muito interessante, né, as pessoas lá.
E é comum, às vezes, quando as pessoas estão assim, magoadas, machucadas, não haver clima, né? O casal está dormindo, chateado um com o outro, aí um vira para a esposa, o marido vira para a esposa e diz assim: ora aí, orar não, faz sua oração para lá que eu faço a minha oração para cá. Não tem clima para orar, né? Não tem clima às vezes. De repente acontece uma situação assim difícil entre os dois, e eles precisam estar juntos, e alguém diz: olha, agora me dá um tempo, eu preciso de um espaço, não é? E quando ela fala preciso de um espaço, às vezes significa que o seu é o sofá e o dela é a cama, né? Então a gente precisa às vezes lidar com essas coisas assim. Mas o que Pedro está dizendo? Que orações podem ser interrompidas, né? Será que ele está dizendo para de orar? Não, não é isso. Na verdade, Pedro está dizendo que para que Deus receba a oração dos casais, para que Deus receba a oração do esposo e da esposa, é preciso que entre eles exista uma harmonia. É como se ele estivesse dizendo que Deus não está disposto a ouvir a prece de alguém que não está em comunhão consigo mesmo. Como assim? Espera aí. Quando nós nos casamos, a Bíblia diz que nós dois, marido e mulher, se tornam o que mesmo? Uma só carne. Uma só carne. Isso é muito interessante. Qualquer atentado contra uma das partes, na verdade, é um atentado contra si mesmo, já que nós não somos mais partes de um todo, nós nos tornamos, na verdade, uma só carne. Quando Pedro diz então que as orações podem ser interrompidas, é como se ele estivesse dizendo: se você está separado de você mesmo, como é que Deus vai receber a sua oração? Ou seja, há reflexos espirituais, irmãos, que decorrem dos atritos que nós vivemos dentro do nosso casamento. Então Pedro está dizendo: olha, você quer que Deus ouça a sua oração? Então cuide de haver harmonia dentro do lar. Cuide de haver harmonia dentro da sua casa. Cuide de haver harmonia dentro do seu relacionamento. Irmãos, é um desafio, né? Mas é uma palavra que realmente vai lá no fundo do nosso coração. Deixa eu ler para os irmãos aqui um trecho de um comentário de João Calvino falando sobre esse aspecto especificamente. Ele diz assim: disso, porém, podemos deduzir uma doutrina geral, que ninguém deve chegar-se a Deus, exceto que esteja unido a seus irmãos. Então, como esta razão deve restringir todas as contendas e falatórios domésticos, a fim de que cada membro da família possa orar a Deus, assim a vida em comum deve ser, por assim dizer, um freio a refrear todas as contendas. Pois seríamos mais que insanos se consciente e voluntariamente obstruíssemos a vereda para a presença de Deus, impedindo a oração, visto que essa constitui o único asilo da nossa salvação. Ele seria uma loucura, na verdade, uma insanidade nós queremos buscar a Deus se não conseguimos nos buscar mutuamente. Uma loucura isso. E é por isso que eu sempre entendo, irmãos, que o relacionamento conjugal, como eu mencionei agora há pouco, ele extrapola, né, esse limite do relacionamento entre duas pessoas e acaba trazendo uma terceira, Deus, para dentro ou para fora. Só que como é que nós vivemos, por exemplo, sendo o Senhor ausente ou não estando o Senhor presente no nosso relacionamento e não atendendo às nossas necessidades? Eu falo isso, já caminhando para a conclusão da minha fala, irmãos, porque eu tenho crido que o que sustenta um relacionamento não é pura e simplesmente o amor que um sente pelo outro, é também, mas é fundamentalmente a bênção de Deus energizando todos os dias o relacionamento. Se há contendas, não há como nós buscarmos essa vitalidade diária. Os irmãos podem observar, um afastamento temporário, ele tende a se tornar um afastamento maior e cada vez maior, se ele não for imediatamente resolvido. Por que a Escritura Sagrada diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira? Tem algum problema? Tem alguma dificuldade?
Converse logo. Ceda o mais rápido possível. Aproxime-se o mais rápido que você puder, para que a sua oração não seja obstruída ou bloqueada, para que você não perca esse canal de energização do seu próprio casamento, por causa muitas vezes do orgulho, por causa muitas vezes da nossa própria vaidade, né, que não quer ser de alguma forma ferida por não reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios limites. Eu confesso que quando li esse texto eu fiquei pensando, Deus, isso é muito sério. E nós precisamos que o Senhor de fato nos ajude a viver assim. Porque tem muita gente impaciente que tem perdido a graça de poder experimentar, por exemplo, a vida feliz que Deus nos dá em família, só porque não tem tido disposição no coração de aplicar todos os dias, como eu mencionei lá no começo, a palavra do Senhor no seu coração. Então eu queria que você fosse para casa pensando nessas 3 expressões aqui, né? Vou resumi-las aqui, só para a gente não esquecer, né? O que Pedro queria daquelas famílias? Coisa simples. Primeiro, vivam a vida comum do lar. Vivam a vida comum de casa. Eu não vou dizer que é só isso, né? Porque senão eu iria me trair aqui agora. A vida comum do lar, ela tem muitas coisas. Coisas pequenas que podem se tornar grandes, é verdade. Mas vivam a vida comum do lar. Segundo, lembrem-se que vocês são igualmente herdeiros da mesma graça e vida. Mesmo que a mulher seja a parte mais frágil, quando Deus diz que nós somos igualmente herdeiros da mesma graça e vida, significa que há a mesma disposição de Deus para nos alcançar com todas as bênçãos celestes, e elas vêm igualmente sobre nós. Terceiro lugar, toma cuidado para que não se interrompam as vossas orações, ou seja, cuidado com os reflexos espirituais. Se nós não estivermos juntos, disse Calvino, nós estaremos vivendo uma insanidade que vai obstruir as bênçãos celestes. E quem quer viver assim? Sem Deus, sem a direção dele no relacionamento? Nenhum de nós. Quero orar pelos meus irmãos, pela nossa vida, né? Pedindo ao Senhor que nos dê graça e pedir a Deus que realmente nos ajude a viver aí conforme a sua palavra, né? Que é sempre boa, perfeita e agradável. Oh, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Reconhecemos que tu és bendito, pedimos que o Senhor nos dê graça para que, de acordo com os princípios que nós encontramos na tua palavra, nós vivamos cada vez mais unidos, que nossas famílias, o Pai da nossa família, seja inundada pela graça do Senhor. Obrigado por essa igreja, pela vida dos irmãos que têm aqui congregado e pensado, Pai, refletido sobre essas coisas tão importantes. Ser gracioso com cada um. Nós pedimos ao Senhor no nome muito amado de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a vida de cada um de nós.